Vocês estão bem? Quantos estão felizes nessa noite? Então dá um aleluia bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Aos visitantes que nos visitam nessa noite, conheci o Márcio e a Mara, né? Não procura mais não, fica por aqui mesmo. Fica visitando a igreja não. Vocês aí, perde tempo não. Nenhuma igreja é perfeita, mas aqui nós temos 2 corações aqui, 4 na verdade, né? Os nossos pastores líderes aqui. Glórias a Deus pela vida de vocês, para vocês que estão aqui nessa noite. Vão ter que me aturar aqui por pelo menos 1 hora. Então peço para o Espírito Santo aí, assim, ó, Espírito Santo, me motive nessa noite. Glória a Deus, eu quero fazer mais uma oração, já recebemos orações aqui, mas curve suas cabeças, feche seus olhos. Pai, eu te louvo nessa noite, Deus, por tudo que já aconteceu durante este culto, desde antes mesmo desse culto começar, já haviam pessoas aqui orando por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que adentraria este recinto nessa noite. Cada um desses assentos também recebeu, Senhor, oração, para que cada pessoa que sentasse nele, Deus, tivesse um revestimento espiritual nessa noite. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito esteja abrindo as mentes e corações de cada um aqui presente, tirando todo preconceito, Deus, acerca da palavra que será ministrada nessa noite. Quanto a mim, como eu sempre peço, sou falho, sou limitado, mas usa-me, Deus, como instrumento Teu para ministrar a Tua palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para ser ministrada nessa noite, que eu seja a sua boca neste local, Deus, no nome santo de Jesus, e a igreja diga, amém. Amém, glórias a Deus. Levante suas mãos assim, diga assim, Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra, aquilo que Tu queres que eu ouça, e não aquilo que eu quero ouvir. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje é noite de ceia, e como crentes, nós somos encorajados, nós somos fortalecidos a lembrar a fé e as ações daqueles que vieram antes de nós. Aqueles que vieram já na década passada, no século passado, ou até mesmo que estiveram na época de Jesus aqui. E nós lembramos das promessas da palavra de Deus aqui, e ao fazer isso, nós somos direcionados a confiar em Deus e viver na sua verdade, sim ou não? Os habitantes lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles eram frequentemente chamados a lembrar o que Deus e que Jesus haviam feito. E às vezes eles eram chamados a erguer pedras memoriais, como Jacó fez lá em Betel, ou como ele fez quando ele se reconciliou com seu irmão Esaú, ou até mesmo quando ele renovou a sua aliança com Jesus, com Deus, como está lá em Gênesis 35. Mas o mesmo aconteceu naquela noite de quinta-feira no cenáculo, num lugar qualquer de Jerusalém, que a gente não sabe exatamente onde, mas um novo memorial foi estabelecido naquela noite lá. Quando Jesus tira, então, o foco da lembrança das ações de Deus lá, das ações de Deus para libertar os israelitas escravizados, para lançar foco na lembrança dele mesmo. Ou seja, quando ele mesmo diz assim, fazer isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo, então, ele acrescenta lá em 1 Coríntios, que todas as vezes que nós fizermos isso, nós estaremos o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E é o que nós estamos, então, fazendo aqui nessa noite. Então, hoje é a noite de ceia do Senhor e nós somos convidados a fazer uma autoavaliação de nós mesmos aqui, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos nos comportando, e se é da maneira que Deus quer que nós vivamos. E se de repente existe algo em nós que precisa ser consertado, hoje, como a Marjorie falou aqui agora há pouco, hoje é um bom dia para você fazer isso, amém? Então, para a nossa reflexão de hoje, eu vou contar uma história para vocês. Como eu sempre digo, eu não me considero um bom pregador, eu costumo dizer que eu sou um pregador de história, um contador de histórias, então hoje eu quero contar mais uma história para vocês, baseada em fatos reais, e qualquer semelhança com o acontecimento ou com a história de vida de alguma pessoa que esteja aqui nessa noite, não é mera coincidência. Quantos estão prontos? Alguns anos atrás, a pastora Ailton me colocou aqui para ministrar em 7 segundas-feiras, para falar sobre as parábolas de Jesus. Para ser bastante sincero, eu não me lembro quais foram
até mesmo porque eram muitas e não daria tempo de falar de todas elas. Mas dependendo da versão que você utiliza, né, são aproximadamente 40 a 46 parábolas contadas por Jesus, que estão registradas apenas nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. João não registra nenhuma parábola, ele usa analogias ali, para falar alguma coisa que Jesus estava querendo dizer. Mas aqui no capítulo 15 do evangelho de Lucas, nós encontramos 3 parábolas aqui. Mas eu acho que, na verdade, é apenas uma história com 3 parábolas justapostas ali, e é a história da reação dos céus quando os perdidos são encontrados. E os acontecimentos relatados aqui no livro de Lucas ocorrem no 3º ano da vida pública de Jesus. Jesus já estava com mais de 30 anos de idade, ele tinha começado o seu ministério aos 30 anos ali, possivelmente ele deveria estar com 33 anos. Jesus passava por aldeias, por vilas e cidades, pregando ali e ensinando, enquanto ele se dirigia para Jerusalém, para cumprir lá o seu propósito de vida, para cumprir a sua missão aqui na terra. E nesse ponto da história, Jesus então ele se encontra em algum lugar nas proximidades de Jerusalém, que a Bíblia não diz exatamente onde, mas aonde quer que Jesus estivesse, a presença dele atraía a atenção de muitas pessoas, e principalmente dos fariseus e dos escribas, que queriam ali encontrar alguma razão para prender e matar Jesus. Mas logo uma pequena multidão, então, começa a se formar no entorno de Jesus, e são ali pessoas de todos os tipos, pecadores, párias da sociedade, excluídos da sociedade, e principalmente os publicanos, que eram cobradores de impostos, e eles eram muito mal vistos ali pela sociedade judaica, pelos judeus. E nós bem sabemos que Mateus, antes dele começar a seguir Jesus, ele era um coletor de impostos, assim como Zaqueu também era uma espécie ali de chefe de todos os publicanos daquela região. E aqui, os fariseus e os escribas, então, eles estão ali próximos a esse ajuntamento de pessoas, resmungando ali, da baixa qualidade moral das pessoas com quem Jesus havia se associado. Diz a Bíblia que eles murmuravam entre si, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E diante dessa situação aqui, muito parecida lá com aquela registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus está lá à mesa com Mateus e com pecadores e publicanos, Jesus responde a esses homens aqui contando 3 histórias que eu vou resumir rapidamente para vocês já conhecem aqui de cor e salteado e de trás para frente. Jesus inicia contando então uma história de um homem, um pastor de ovelha, que ao reuni-las no final do dia, talvez, ele percebe que uma se perdeu. Então, o que seria uma ovelha entre 100 ovelhas. Mas ele junta aquelas ovelhas ali e deixa elas no deserto, as 99, e vai atrás daquela que se perdeu e procura até encontrá-la. A outra história que Jesus conta era uma mulher que tinha 10 moedas e ela percebe então que perdeu uma delas. O que seria uma moeda entre 10 moedas? Um dracma significava, se eu não me engano, um denário, e um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então você calcule aí o seu salário aí, quanto que você ganharia por dia. Isso era o que essa mulher ganhava. Então era muito dinheiro, era uma moeda de grande valor. E a Bíblia diz então que ela acende uma candeia, ela procura ali, ela vasculha por toda a casa, ela varre por debaixo dos móveis com bastante cuidado até encontrá-la. E a terceira história que Jesus nos conta aqui, ela é mais difícil de determinar quem exatamente se perdeu, se foi o filho mais novo ou se foi o filho mais velho. Mas Jesus, ele nos conta aqui uma história de um pai e de seus 2 filhos. A Bíblia aqui, ela não diz qual era a idade desses 3 personagens aqui. O pai, eu acredito que ele era quase um pré-ancião, como o pastor Roberto, por exemplo. Quem teve hoje de manhã aqui vai saber o porquê disso. Como o pastor, era mais ou menos assim como o pastor Roberto com os 2 filhos dele, né? Mas a Bíblia diz então que o mais novo, ele pega parte dos bens e vai para um país distante, e nesse país distante ele vive como se não houvesse amanhã. Estou dizendo isso porque se não ouvir esse negócio na televisão, essa música aí, como se não houvesse amanhã. Mas gastando o seu dinheiro com toda sorte ali de prazeres carnais e de coisas ruins, até que o seu dinheiro acaba. E quando o seu dinheiro acaba, então, a Bíblia diz que uma grande fome sobrevém sobre aquele país, e ele começa a passar necessidade. E passando necessidade, passando fome, então ele resolve voltar para casa. Todas essas 3 parábolas aqui registradas em Lucas 15
Respondem às questões levantadas ali pelas autoridades judaicas, os escribas e os fariseus que estavam ali, ou seja, se era apropriado que Jesus se importasse com os pecadores e até se misturasse com eles. Mas as parábolas mostram que Deus se importa com as pessoas e se alegram. E Ele se alegra quando elas são resgatadas dos seus problemas pessoais ou até mesmo da escravidão do pecado. E a parábola do filho pródigo aqui, mais especificamente, é uma das histórias mais conhecidas e, se você não sabe, é a mais longa dentre todas as parábolas contadas por Jesus. E essa parábola aqui, ela fala do amor incondicional de Deus, ela fala do pecado, ela fala aqui do arrependimento e do perdão, fala aqui da restauração e da reconciliação. E nós gostamos de história com finais felizes, sim ou não? Mais ou menos assim, e viveram felizes para sempre. Como eu ministrei aqui num culto de casais aqui um tempo atrás, falando sobre isso, sobre a história de Ruth e Boaz. Mas não é o caso aqui do filho pródigo, porque não é uma história com final totalmente feliz. Porque quase não nos lembramos que existe um outro lado da história, algo que apenas lemos, algo que apenas passamos ali os olhos rapidamente, algo que nós não damos muita importância. A volta aqui do filho pródigo para casa é apenas uma parte da história. E essa parábola também fala de desafio à justiça própria, fala, por exemplo, de decepção, fala de amargura, fala de rejeição, fala de falta de perdão. E é isso que nós vamos ver aqui em Lucas 15, a partir do verso 25 até o final. Eu acredito que vai ser projetado aqui, a minha versão é Almeida Revista Atualizada, talvez seja um pouquinho diferente as versões. Então, como o pastor Roberto já nos ensinou aqui na escola dominical, eu peço que aqueles que podem fiquem em pé, em reverência aqui à leitura da palavra em Lucas 15, a partir do verso 25. Apenas os que podem, tá? Não se preocupem. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Até aqui, tome seus lugares, respire bem fundo, assim, puxe o ar bem fundo, dá uma inspirada, se ajeita na cadeira aí bem confortavelmente, porque o caminho agora vai ficar estreito. O tema da mensagem de hoje, eu tenho bastante dificuldade para definir tema de mensagem, mas o tema da mensagem de hoje é quando a graça encontra os perdidos. E fugindo um pouco das ministrações tradicionais aqui desse texto do filho pródigo, que talvez você já deva ter ouvido aí pelo menos uma centena de vezes, hoje eu quero lançar luz sobre o irmão mais velho, que muitas vezes ele é relegado a um segundo plano, ele é ignorado talvez nos nossos estudos e nas nossas devocionais, ele é tratado aqui apenas como um coadjuvante aqui sem um valor na história principal. E talvez você esteja pensando assim, mas qual a importância disso? Como eu iniciei essa preleção, hoje é noite de celebração da ceia do Senhor, e aqui nós vamos encontrar inúmeras verdades sobre Deus, sobre o reino dos céus e sobre a vida eterna. E na maioria das vezes nós enfatizamos aqui esse comportamento do filho mais novo, o filho pródigo, que vai aqui da rebeldia ao arrependimento, mas talvez nós nunca nos colocamos aqui na condição do filho mais velho, e nós podemos nos surpreender, pois nós podemos ser muito mais parecidos com o filho mais velho do que com o filho mais novo. E até mesmo porque existem momentos que parece que tudo que você faz tem um peso muito grande aqui no seu coração. Você tentou fazer o seu melhor, você se esforçou, você orou, e mesmo assim você não tem absolutamente nada para mostrar como um testemunho pessoal seu. Além disso, é quase
como que se todas as vezes você olhasse em volta e visto alguém sendo abençoado, menos você. Talvez você tenha orado por alguma coisa, por uma necessidade, e você vê as orações dos outros sendo respondidas sem demora, menos a sua. Sabe, até mesmo por isso, de repente você está tão acostumado a se alegrar pela felicidade dos outros ao seu redor, celebrando as bênçãos deles, celebrando os milagres deles. E isso não é errado de forma alguma, mas talvez lá no fundo do seu coração você se pergunte: Senhor, quando é que será a minha vez de ser feliz por mim mesmo? Em outras palavras aqui, seria dizer: o que eu preciso fazer quando todo o meu esforço não é reconhecido? O que eu preciso fazer aqui quando todo o meu esforço ele não é recompensado da maneira como eu gostaria que fosse? Eu nem preciso perguntar, mas eu tenho certeza que alguns de nós aqui já passou por situação semelhante a essa. Eu já passei. E no texto que nós lemos, nós somos apresentados então aqui ao irmão mais velho, que no contexto da parábola contada por Jesus, dentro desse contexto, se refere aqui aos fariseus, aos escribas ali, irados por Jesus se misturar e comer com cobradores de impostos, com pecadores, com prostitutas ali, com pecadores de todos os tipos. Mas a razão principal dessa parábola não era apenas mostrar o pai recebendo aqui com alegria o filho que estava perdido, mas a parábola ela foi usada para mostrar aos fariseus o quão errada era a condenação deles, quando eles disseram assim: este recebe pecadores e come com eles. Os religiosos ali, eles deveriam estar felizes por isso, ao invés de estar reclamando. E essa é a razão pela qual Jesus inclui o irmão mais velho na história, que se não fosse isso, talvez ele parasse no momento que o filho mais novo tinha voltado para casa. E a Bíblia diz que o filho mais velho é um trabalhador. Ele trabalha todos os dias, numa parte bem distante lá da casa do seu pai, numa fazenda lá na casa do seu pai, tanto que aonde ele está, ele não consegue sequer ouvir a celebração que estava acontecendo em casa. Então nós podemos ver que ele é claramente obediente e responsável, mas diferentemente do irmão mais novo, que pegou a sua parte na herança e foi para um país distante, ele ficou em casa, ele permaneceu ali, cuidando da sua vida e dos negócios do seu pai. E ao final de mais um dia de trabalho, ele está se aproximando de casa, e a sua atenção então é despertada ali quando ele sente o cheiro do melhor churrasco, de um bezerro gordo, preparado, se fosse por um cozinheiro lá, mas não deveria ser tão bom se não fosse o pastor Silvio. Se fosse o pastor Silvio, talvez seria melhor esse churrasco. Mas ele sente o cheiro desse churrasco de um bezerro gordo aqui, ele ouve a música, ele ouve aqui uma celebração e toma conhecimento por um dos empregados que o seu irmão mais novo havia voltado para casa. A Bíblia nos diz que ele está então cheio de raiva e de indignação, e por isso ele fica do lado de fora, e ele se recusa a participar da festa. E quando o pai vai até ele aqui e pergunta o motivo da sua ausência na celebração, ele frustrado, ele responde que ele esteve trabalhando incansavelmente todos os dias ali, obedecendo a todos os comandos por anos a fio, mas que ele nunca teve uma festa para ele. E eu acredito que nós possuamos tanto tendências do irmão mais novo, o pródigo, quanto do irmão mais velho. Mas eu penso que pode ser mais fácil para os cristãos, principalmente aqueles cristãos mais rígidos, orgulhosos da sua fé, eles escorregarem aqui na tendência do irmão mais velho e se tornarem verdadeiros legalistas, como eram os fariseus e eram os escribas. Nós somos muito parecidos aqui com o irmão mais velho, quando eventualmente nós reclamamos para Deus, quando nós não recebemos aquilo que nós desejamos, muito embora nós tenhamos orado, nós tenhamos jejuado, nós tenhamos observado todos os seus mandamentos. E é uma reclamação bastante parecida com a do filho mais velho, quando ele disse ao seu pai: há tanto tempo eu te sirvo e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E muitas vezes essa amargura aqui do irmão mais velho é enfatizada quando nós lemos essa parábola aqui, pois o irmão mais novo não é apenas rebelde, não é apenas rebelde, e ele não apenas recebe aqui o presente de sua herança antecipadamente, depois desperdiça tudo ali em coisas ruins, e ao voltar para casa, após as suas más escolhas, ainda ele recebe alguns presentes adicionais. Um beijo como sinal de perdão, ele recebe vestes novas como sinal de honra, ele recebe um anel como sinal de autoridade, ele recebe sandálias nos pés,
porque com sinal de liberdade, porque somente os escravos andavam descalços, e uma celebração, como sinal de acolhimento jubiloso pelo pai. E do ponto de vista aqui do irmão mais velho, tudo que ele vê então é o seu irmão sendo celebrado, sendo recompensado pela sua irresponsabilidade, pela sua infidelidade ao pai. Durante todos esses anos aqui, que a Bíblia não diz quantos anos foram, mas aparentemente foi bastante tempo desde que ele saiu de casa, o tempo suficiente para esse pródigo aqui gastar tudo o que ele tinha, e o país aonde ele foi aqui será cometido de uma grande fome, como diz a Bíblia. O filho mais velho, ele nunca recebeu nenhum dos presentes que o seu irmão mais novo recebera. Embora ele tenha sido fiel, ele tenha sido responsável durante todos esses anos. E olhando aqui sob essa perspectiva aqui, a sua frustração parece até compreensível. Talvez ele estivesse certo aqui na sua maneira de pensar, pois na sua mente ele estava sendo injustiçado. Talvez ele se sinta aqui invisível, cansado, e se pergunte assim: onde está a minha recompensa pelo esforço que eu venho fazendo ao longo de todos esses anos? Talvez ele se sinta irado, porque parece que a negligência do seu irmão foi recompensada, enquanto aqui a sua própria diligência e obediência passou totalmente despercebida aos olhos do pai. Talvez ele se pergunte, como teria sido a vida dele, ou que alegrias ele poderia ter experimentado se ele tivesse recebido a sua parte da herança previamente ali, vividos nos seus termos, de acordo com as suas próprias vontades, de acordo com seus desejos, com suas paixões e com as suas escolhas, como seu irmão mais novo havia feito até então. Sabe, se você não percebeu, isso acontece no nosso cotidiano. Isso acontece, por exemplo, no nosso trabalho, onde talvez você não tenha o reconhecimento que você acha que deveria ter. Você se esforça, você cumpre metas, você tem um desempenho exemplar, mas sempre vê outras pessoas até menos capazes, ou até muito menos capazes do que você, sendo promovidas ali para aquele cargo que você vem buscando alcançar há muito tempo. E por causa disso, você se sente injustiçado. E como o emprego é o seu sustento, você não pode simplesmente deixá-lo. Você permanece ali fazendo o que você sempre fez, o seu trabalho de uma forma exemplar, mas se sentindo frustrado por dentro. Eventualmente, isso aqui acontece na igreja. Talvez você almeje um cargo na igreja, e isso é bastante saudável. Você não foi chamado para ser um crente para ficar sentado num banco de igreja. Você foi chamado para servir ao reino, para fazer a obra de Deus. Os nossos pastores falam isso aqui repetidamente. E eu acho muito interessante quando eu conheço uma pessoa há um tempo e 10 anos depois essa pessoa está do mesmo jeito, frequentando o mesmo banco na igreja, sem fazer absolutamente nada. Não estou falando de ninguém daqui não, tá? Não estou generalizando. Mas você vê outras pessoas chegando e ocupando talvez um cargo, uma função que você gostaria de ocupar na igreja. Talvez como um líder de louvor, talvez como um cantor, talvez como um músico, talvez como um líder de ministério, talvez como um professor da escola dominical, ou até mesmo um cargo pastoral, por que não? E aqui, sem entrar aqui no mérito das competências. E qual seria a sua reação? Você se sente talvez injustiçado. E diferente do empregado, que depende do salário do seu emprego, como você pensa que você não depende de nada da igreja, você simplesmente sai da igreja. Porque sair é mais fácil do que submeter. É mais fácil sentir inveja do que se alegrar com o crescimento espiritual dos irmãos. Presta atenção, crente, cargo na igreja não é reconhecimento. Cargo na igreja é responsabilidade. Quantos estão me entendendo? Então nós vemos a resposta do pai ao filho mais velho, que a resposta dele compreende palavras que nós podemos aplicar nas nossas vidas quando nós nos sentimos exaustos, quando nós nos sentimos cansados ou até mesmo aqui injustiçados. Para o filho mais velho, o pai diz assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. E o texto diz que o mais novo pegou a parte que lhe cabia, como diz o verso 12. Mas o irmão mais velho, se você não sabe, você vai ficar sabendo disso agora, também recebeu a sua parte na herança naquele mesmo dia. Como assim, pastor? O mesmo versículo vai dizer aqui que o pai
lhes repartiu os haveres. A Nova Versão Transformadora diz assim: e o pai dividiu os bens entre os filhos. Então, ambos receberam a sua parte da herança. E o que foge aos nossos olhos e da nossa compreensão acerca da frustração do filho mais velho aqui, é que naquela época, a cultura de honra aos pais era uma cultura muito forte. E na tradição judaica, essa divisão, ela não aconteceria dessa forma mencionada aqui na parábola. Pela tradição, ao pedir a parte da herança, um filho, antecipadamente, um filho estaria desejando a morte do seu pai. E isso seria motivo para que o filho aqui fosse severamente disciplinado fisicamente e até mesmo ser morto pelo pai. Pois não existe leis ou costumes ali entre os judeus ou os árabes que dê o direito aqui de uma parte da riqueza do seu pai enquanto este ainda está vivo. Mas Jesus, mesmo sabendo disso aqui, ele não entra nessa discussão porque o seu objetivo era outro. Mas o que nós vemos na história é que houve uma divisão. E o que você pode também não saber é que nessa divisão, a lei mosaica para os casos de direito de primogenitura, conforme está lá em Deuteronômio 21, para os casos lá de direito de primogenitura, né, determinava que o filho mais velho, filho primogênito, recebesse 2/3 de todos os bens, ou seja, a porção dobrada, além do direito de sucessão ao seu pai. E o restante ficaria então para os demais filhos. E no caso do filho pródigo, a sua parte seria apenas 1/3. E o que quer que fosse 1/3 de todos os bens que a família tinha, era exatamente isso que o filho mais novo queria. Mas, contudo, entretanto, todavia, de acordo com a cultura judaica, eles só deveriam tomar posse, se utilizar ou se desfazer desses bens depois que o pai morresse, o que não foi o caso aqui. Então esse era um dos problemas do filho mais velho com o irmão mais novo. Embora o pai tenha feito essa divisão em vida, os filhos nunca poderiam tomar posse aqui ou se desfazer desses bens até que o pai morresse. E o pródigo então pegou a sua parte ali e, como diz o verso 13, desperdiçou tudo o que ele tinha por viver de forma desregrada. E depois disso tudo, o filho mais velho ainda vê o mais novo sendo recebido de volta em casa e de uma maneira muito especial pelo pai. Talvez o filho mais velho não tivesse essa lembrança aqui da lei nesse momento e do seu direito de primogênito, quando o pai diz: tudo o que é meu é seu. O pai procurou mostrar ao filho mais velho que o presente a ser desejado aqui não era a herança, não era o dinheiro, não era aqui a liberdade percebida ou a celebração, mas era o próprio pai. O presente o tempo todo aqui era o amor do pai por ele e ele não percebeu. O tempo todo é o amor de Deus por nós e nós talvez não percebamos. Não é sobre dinheiro, não é sobre nós. O tempo todo é sobre Deus Pai. Então nós podemos nos perguntar: se eu me pareço com o filho mais velho, como essas coisas aqui se aplicam a mim? Sabe, é mais fácil acreditar que quando nós oramos por um emprego, oramos por um relacionamento amoroso, ou quando nós oramos por uma estabilidade financeira ou alguma forma de sucesso, e nós alcançamos, nós recebemos, isso é sinal da bênção de Deus, sim ou não? E por outro lado, quando as coisas as coisas pelas quais nós oramos, as coisas pelas quais nós buscamos não se concretizam, ou quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos, muitas vezes nós confundimos como um sinal de que Deus não respondeu às nossas orações, sim ou não? E por causa disso, também é muito fácil para nós aqui, assim como o filho mais velho, pensar que o nosso esforço consistente é a maneira de obter o favor de Deus, como eu falei aqui em umas devocionais uns dias atrás. E pensando dessa forma, nós estaremos andando aqui em terrenos espirituais muito perigosos, porque o espírito legalista procura ganhar as bênçãos de Deus, tentam receber ali o favor de Deus pelas obras que ele realiza e não pela fé genuína em Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que em algum momento da nossa vida nós acabaremos exatamente como o filho mais velho, nós ficaremos com raiva quando as coisas não saem de acordo com os nossos planos, nós ficaremos talvez totalmente amargos, enciumados aqui e invejosos quando nós vemos os outros serem abençoados e nós não.
mesmo diante da nossa diligência, mesmo diante das nossas orações, mesmo diante do cumprimento de todos os mandamentos do Senhor. O filho mais velho, ele já tinha tudo que o filho pródigo estava recebendo, e ele tinha em dobro. Exceto talvez a celebração, regada a música, a dança e o churrasco lá, que não foi o pastor Silvio que fez. Mas exceto isso, ele tinha tudo em dobro. Sabe, você já tem o que Deus já lhe deu em Cristo. Amém? Eu vou repetir. Você já tem o que Deus já lhe deu em Cristo. Não tente obter essas bênçãos por suas próprias obras. O espírito legalista quer fazer você lutar para conseguir aquilo que Deus já te deu. E esse mesmo espírito legalista vai te impedir de receber a graça de Deus na sua vida. Quantos estão me entendendo? O que o filho mais velho ele não leva em conta é que ninguém comemora todos os dias, e ali era uma ocasião especial, era um dia especial. Imagine comigo, ele está sentado do lado de fora da casa, emburrado, com os braços cruzados. Eu estou me vendo aqui numa situação parecida, uns anos atrás, sentado de cara feia, emburrado, bufando. Mas ele está lá, sentindo como se não tivesse direito a algo que já lhe foi dado, por algo que já era dele, o amor do Pai e a porção dobrada de tudo o que o Pai tinha. Mas ele está lá, bravo, enfurecido, ele está lá soltando fogo pelas ventas, está lá emburrado, achando que o seu irmão não merecia tudo aquilo. Sabe, isso nos diz muito sobre as atitudes humanas e os sentimentos de justiça. Qual é o nosso entendimento de justiça? Será que para ser justo nós devemos obter mais, porque nos comportamos melhor, porque nós fomos mais leais, porque nós trabalhamos mais, ou sempre vivemos aqui uma vida totalmente ilibada e irrepreensível? Será que para sermos justos nós dedicamos mais tempo, energias e vultosas contribuições financeiras à igreja, e por isso nós devemos ter mais voz aqui e mais privilégios? Sabe, isso pode até funcionar lá no mundo lá fora, por causa da corrupção, mas não é assim que funciona no reino de Deus. Sabe por quê? Porque para ser justo todos nós deveríamos estar indo para o inferno. Não se escandalize, a Bíblia diz que todos nós pecamos e nos afastamos de Deus, como está lá em Romanos 3, 23. Mas o mesmo Paulo diz em Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Para ser justo, todos nós deveríamos estar indo para o inferno, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas, amém? Presta atenção, crente, para nós aqui hoje é noite de festa, é noite de celebração, é noite de ceia, é noite de nós trazermos aqui à memória o que Jesus fez por nós, e Deus está te perguntando hoje assim: ei, você vai ficar do lado de fora da festa, com os braços cruzados, emburrado, esperando que eu lhe dê algo que você ainda não percebeu que já é seu? Ou você vai entrar e se juntar aqui à festa e se alegrar, como eu me alegro, por um filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado? Nós já temos tudo que o Pai nos dá. Deus nos concede tudo o que nós necessitamos, e não necessariamente aquilo que nós queremos. A questão é se nós usamos ou não todas essas coisas, ou se nós somos gratos ou não por tudo isso. Nós precisamos aqui entender, ou saber, aonde as nossas prioridades cristãs devam estar. Será que nós devemos nos concentrar em nós mesmos? Nos cargos, nas funções, nos status, nos privilégios, como cristãos, ou de repente devemos nos preocupar mais com os perdidos sendo encontrados, com os mortos recebendo vida, tudo para a glória de Deus e não para a nossa? Será que as nossas prioridades são as mesmas do nosso Pai? Porque se não forem, será que o Pai está realmente vivendo em nós? Será que não estamos passando anos cumprindo deveres religiosos na igreja, mas nunca tendo realmente um coração transformado, um encontro verdadeiro com Jesus?
Será que talvez nós não nos parecemos lá com os fariseus e os escribas aqui do início, aqui do capítulo de Lucas 15? Será que nós não estamos murmurando por causa do estilo de vida de algumas pessoas, né? Da forma como elas vestem, da forma como ela fala, da forma como ela anda? Porque um fariseu, um escriba, eu e você, nós só conseguimos ver o lado de fora das pessoas. Mas Jesus consegue ver o lado de dentro das pessoas. Jesus consegue ver o coração. Nós vemos a aparência, mas Jesus vê o coração. Sabe, pare para pensar. Estamos sempre pedindo algo para Deus. E nada de errado nisso, é exercício da nossa fé. O próprio Jesus disse lá, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas pensa comigo, será que nós não estamos sempre pedindo, mas nunca dando a Jesus o que Ele quer de nós? Talvez alguém aqui tenha pedido para Deus tirar o medo de você. Mas Ele diz assim, eu não vou tirar o medo. Como assim, pastor? Talvez você tenha pedido para tirar o medo e Deus falou assim, eu não vou tirar o medo de você. Mas eu vou estar com você todas as vezes que você sentir medo, para que você confie em mim. E se você confiar em mim, você nunca mais terá medo, porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Uau! Talvez aqui nessa noite, alguém tenha pedido alegria a Deus. Anda com o coração tão apertado e tão entristecido, e aí pediu alegria a Deus. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos no Senhor. Em João capítulo 16, Jesus, Ele nos dá a razão para que nós já devemos ter alegria. E é por causa do que Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Jesus diz assim, em verdade, eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? No meio de 700 pessoas eu ouvi 50 améns. Sabe, se você é um crente e você não tem alegria, talvez seja porque você escolheu se concentrar em algo diferente de Jesus. Se você não é um crente, você não sabe o que você está perdendo. Por que você está demorando para voltar para casa? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Não era isso que eu ia falar. Um dia me disseram, antes de eu me converter, falaram assim, Marcelo, se você está cansado de ser triste e feio, entregue a sua vida para Jesus e seja apenas feio. Ah, Jesus. Eu tenho essa cara quadrada de pitbull aqui, mas eu não sou bravo não, tá? Por dentro eu sou um poodle, tenho certeza disso. Mas vamos falar sério, era só para quebrar o gelo aqui, vocês estão com um olhar de Mônica aí. Eu disse aqui numa outra oportunidade, que eu não lembro quando foi, que quando a vida de Deus, ela se cruza com a sua vida, independente do momento, da situação ou da circunstância que você esteja vivendo, a sua vida, ela nunca mais será a mesma. A alegria, ela já existe dentro de você, se você se concentrar em Jesus, no que Ele fez e no que o seu futuro te reserva, que é a eternidade com Ele lá no céu. E o que dizer da paz? Eu vejo pessoas aqui sem paz, eu vejo pessoas aqui vivendo talvez em constantes conflitos, e Jesus disse lá em João 14, 27, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo, mas não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, nem tenha medo. Sabe, Jesus está dizendo que Ele já venceu o mundo, para que eu e você não precisemos mais nos preocupar com isso, e nem ter medo de nada. Ele morreu por nós, e Ele colocou em nós o seu Espírito Santo, amém? E um pouco mais à frente ainda em João capítulo 16, aqui, finalizando as palavras de despedida de Jesus, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais o quê? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E talvez você, com este olhar de Mônica,
Talvez você não esteja entendendo qual é o ponto até aqui. Sabe, tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de como você olha para a situação. É a maneira como você olha para o Evangelho e como esse mesmo Evangelho conduz os seus passos, como esse mesmo Evangelho transforma a sua vida. O filho mais velho, ele olhava a situação por uma perspectiva errada e por isso lhe faltava amor, alegria e paz, como eu acabei de falar aqui agora há pouco. E assim como o irmão mais velho, talvez você esteja olhando para aquilo que você acha que não tem, em vez de olhar para aquilo que você já sabe que Deus já lhe deu. Não entendi nada, pastor, eu vou repetir. Talvez hoje você esteja olhando para aquilo que você quer e ainda não tem, ao invés de olhar para as coisas que já são suas, porque Deus já lhe deu e isso é o suficiente. Jesus quer aqui que nós entendamos uma coisa: o que nós buscamos nessa terra e nessa vida não pode ser encontrado em coisas tangíveis aqui, como herança, como estabilidade financeira, como relacionamento amoroso, como sucesso. Nem pode ser descoberto em hábitos aqui dos quais muitas vezes nós nos orgulhamos e enchemos o peito, né? Como obediência, como diligência, como constância ou consistência. É certo que humanamente nunca haverá satisfação ou motivação aqui em trabalhar sem pensar em ir ao encontro ou ir em direção a esses objetivos. Mas o anseio mais profundo do nosso coração deve ser por Jesus Cristo de Nazaré. E presta atenção, crente, Ele já é seu. Ele morreu na cruz por você. Ele deixou o Consolador para você. Ele foi aos céus para preparar a morada para você. Ele disse que vai voltar para você. Aleluia. Presta atenção, crente. Se você esquecer de tudo que eu falei até agora, eu peço que você não se esqueça disso. Assim como o pai encontrou o filho pródigo naquela estrada quando ele estava voltando para casa, ou quando o pai encontrou o filho mais velho sentado do lado de fora da casa, assim como Deus talvez te encontre hoje, da forma como você está, talvez enfraquecido na sua fé, talvez sentindo solitário, talvez pensando em desistir, talvez pensando em fugir, tenha certeza de que Deus sempre te encontrará e te lembrará que Ele estava presente o tempo todo com você. Nunca se esqueça disso. Sabe por quê? Porque Deus repetirá aqui essas verdades de uma maneira bastante íntima, da mesma forma que Ele disse lá sobre Jesus: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Alguém disse aqui que Deus gritou isso aqui. Eu prefiro imaginar que Deus sussurrou essas palavras: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E hoje, nessa noite, Deus está sussurrando no seu ouvido: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém ou não amém? Já indo para a conclusão, eu quero falar uma coisa para vocês que estão aqui presencialmente, para você que nos acompanha pela internet. Mantenha seus olhos em Jesus. Eu falei que eu não ia mais falar isso, mas fala para o irmão que está do seu lado assim: mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Queridos, vocês são abençoados em Cristo. Então, parem de tentar fazer as coisas por si mesmo. Não lute sozinho para se tornar o que Deus já disse que você é. Não lute aqui sozinho para obter as coisas que Deus já lhe deu. Essa mentalidade legalista que talvez você tenha e nem perceba, impedirá que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Diga assim: misericórdia. A parábola aqui chega a um fim abrupto. Jesus deixa essa história final, a do filho mais velho, aparentemente sem solução. A alegria do filho mais novo, o pródigo, que está do lado de dentro, está ligada aqui à tristeza e ao peso que o seu pai sente pelo filho mais velho, que está do lado de fora e se recusa a entrar. Para os rebeldes e pecadores,
A história aqui é uma celebração jubilosa do abraço, do beijo, das novas vestes, do anel e das sandálias nos pés. Para os fariseus e os escribas de plantão, é uma percepção aqui quase que furiosa de que eles são aceitos no mesmo nível dos pecadores. Mas a história não é, em última análise, sobre os dois filhos, é sobre o pai. E a graça aqui que é dada igualmente, plenamente e até prodigamente a ambos os filhos. Sabe, com lágrimas de alegria nos olhos, o pai abraça e beija o filho mais novo, pois ele voltou para casa. E com lágrimas se acumulando nos mesmos olhos e tristeza na sua voz, ele lembra ao seu filho mais velho: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo o que eu tenho é seu também. É a graça encontrando os perdidos. E a graça aqui, ela é a mesma. É a mesma para o filho mais novo e deveria ser a mesma para o filho mais velho. É a mesma para aquele que estava perdido e é a mesma para aquele que está encontrado. É a mesma para mim e é a mesma para todos vocês. Sabe? É a graça extrema, absurda, além de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Mas, infelizmente, alguns de nós preferem ficar do lado de fora e rejeitar a graça de Deus sobre a sua vida. Aqueles que podem, fiquem em pé para vocês acharem que já está acabando. Embora a parábola aqui ela termine sem que nos seja desvendado o que aconteceu com o filho mais velho, hoje talvez soe como um convite para nós, um convite para mim e para você nessa noite de ceia do Senhor. Deixar essa parábola aqui ser o que ela é, sem acrescentar e sem tirar nada. Ou você será o filho perdido mais novo, que se rebela, mas se arrepende, ou você será o filho perdido mais velho, que se sente injustiçado, revoltado, e fica sem a graça maravilhosa de Deus na sua vida, porque ele prefere ficar do lado de fora. Só que, diferentemente da história aqui, você não precisa ficar do lado de fora. O desfecho da sua história de vida, ela pode ser diferente do desfecho da história do irmão mais velho. O seu passado não determina o seu futuro. E assim como todas as demais parábolas, essa parábola ela está aqui na Bíblia para que quando nós lemos ou ouvimos sobre a cruz de Cristo, nós percebamos todo o amor, toda a alegria que existe para nós. Sabe, quer você se pareça com o irmão mais novo, quer você se pareça com o irmão mais velho, saiba disso, quando você voltar para a casa do Pai, arrependido dos seus pecados, se apegando à misericórdia de Deus, que foi comprada em Cristo, você não será ignorado, você não será deixado do lado de fora, porque você será recebido com um beijo, com vestes novas, com um anel, com sandálias no pé e uma celebração, porque haverá júbilo no céu por um único pecador que se arrepende. Aonde quer que você se encontre aqui nessa história, saiba de uma coisa. A mesa hoje ela está posta para um grande banquete. E o nosso Pai Celestial, Ele está à porta, esperando para correr até você e te receber como filho e como filha. Deus está fazendo aqui uma generosa oferta de salvação nessa noite. Basta você reivindicá-la para você. Levantando talvez a sua mão aonde você está, dizendo assim: eu quero aceitar esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque hoje é preciso que nos regozijemos e nos alegremos, porque um dia nós estávamos mortos e recebemos vida, um dia nós estávamos perdidos e nós fomos encontrados por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E eu quero fazer esse convite para você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus
como seu Senhor e Salvador e quer fazê-lo nessa noite, levanta sua mão onde você estiver. Tem alguém? Eu não costumo fazer apelo não, e eu não costumo não me demorar. O pastor Everton, ele costuma dar